uma ferramenta que apresenta as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, com o objetivo de promover uma alimentação saudável, acessível e de acordo com os nossos gostos. Então, o guia apresenta informações e recomendações sobre como comer adequadamente, fazendo as melhores escolhas e, ao mesmo tempo, cuidando do meio ambiente. Esta edição alimentar para a população brasileira é de 2015, é a última que nós temos, e atende à orientação da Organização Mundial da Saúde, que recomenda que os governos formulem e atualizem periodicamente diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição para a sua população. O guia foi elaborado com o objetivo de levar conhecimento sobre alimentação adequada e saudável de uma forma bem simples e acessível, para que as famílias e comunidades tenham mais autonomia para fazer escolhas melhores. Então, o guia alimentar ele está estruturado em 5 capítulos. Nós vamos ver a seguir. O capítulo 1 fala sobre os princípios que foram considerados para organizar o guia. O primeiro princípio diz respeito à alimentação e nutrientes, observando que a alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Nós temos que considerar que a alimentação tem uma relação com o pertencimento social das pessoas, com a sensação de autonomia, com o prazer que é propiciado pela alimentação. Isto está relacionado também com o estado de bem-estar. Então, por isso que o guia, esse atualizado agora, ele leva em consideração os nutrientes, os alimentos, as combinações de alimentos, preparos culinários, porque a alimentação é uma necessidade biológica, mas eu não posso considerar apenas um nutriente simples, carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas, minerais. Eu tenho que considerar todo o contexto da alimentação. E sabemos que as práticas alimentares que estão relacionadas ao ato de comer, elas são fenômenos socioculturais e vão variar de acordo com a cultura, com a condição geográfica, com as convenções sociais, que têm que ser consideradas também quando a gente vai organizar um guia alimentar para uma população. O segundo princípio fala que as recomendações devem considerar o cenário da evolução e as condições da saúde da população, portanto, devem estar em sintonia com o seu tempo. Nós temos que considerar hoje que nós temos um aumento da desnutrição, que já esteve em declínio, voltou a aumentar, e ao mesmo tempo temos que desacelerar o aumento da obesidade, ou diminuir a obesidade e as doenças crônicas relacionadas com a alimentação. Aqui no princípio 3, considera que as recomendações sobre alimentação devem levar em conta os impactos das formas de produção e distribuição dos alimentos. Então, o impacto socioeconômico, cultural, ambiental, em toda a cadeia alimentar, desde a produção, processamento, distribuição, acesso e consumo. Considerar, então, a distância entre os produtores e os consumidores. Quais são os meios de transporte? A pegada hídrica desses alimentos. E nesse item aqui, eu gostaria de colocar para vocês que tem um movimento chamado Slow Food,
gente fosse traduzir, seria comida lenta, né? O que significa isso? Uma outra forma de pensar em alimentação. Esse movimento, ele é uma organização não governamental, fundada na Itália, na década de 80, e que tem o objetivo de promover uma melhor qualidade das refeições, pensando numa produção de alimentos que valorize o produto, o produtor e o ambiente. Por isso que o slogan deles é alimento bom, limpo e justo. Né? Então, considerando que nesse item que a gente fala sobre justiça social e integridade do ambiente, o que significa alimento bom, limpo e justo? Alimento bom, alimento adequado, saudável. Alimento limpo, que seja produzido de forma adequada, considerando toda a questão do sistema alimentar, né? Agroecológico, sem agrotóxicos e assim por diante. E justo significa justiça social, ou seja, valorização da agricultura familiar, do pequeno produtor. Então, depois vocês podem procurar se informar melhor sobre esse movimento, que é muito bacana. Vale a pena conhecer. Outro princípio que foi considerado também diz respeito às diferentes dimensões da alimentação e sua complexa relação com a saúde e o bem-estar. Então, foram considerados os experimentos clínicos. Sabemos que os alimentos apresentam componentes bioativos com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que também têm que ser levados em consideração quando a gente faz a formulação de um guia alimentar. Né? Os aspectos, as questões epidemiológicas, considerando a saúde da população. Né? E estudos também antropológicos, que estão relacionados com as diferentes formas de consumo nas diferentes regiões do país. E o último princípio fala da importância de nós termos guias alimentares com informações confiáveis e, desta forma, poder contribuir com a autonomia dos indivíduos nas escolhas alimentares, para que eles adotem práticas alimentares que promovam a saúde e que compreendam os fatores que determinam essas práticas, fortalecendo, assim, o sujeito na busca de habilidades para tomar decisões que possam transformar a realidade onde ele está inserido. E isso, desta forma, ele possa contribuir para a segurança alimentar e nutricional e, ao mesmo tempo, conhecedor dessas informações, possa exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. O capítulo 2, então, ele vai abordar sobre a escolha dos alimentos. São recomendações gerais que vão orientar, então, sobre a escolha dos alimentos, de forma a que possamos compor uma alimentação balanceada, nutritiva, saborosa, culturalmente apropriada, considerando lá os princípios apresentados no capítulo 1. Então, o guia dividiu os alimentos em 4 categorias: alimentos in natura ou minimamente processados, depois os alimentos in natura, usados para temperar ou cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, os alimentos processados e, na 4ª categoria, os ultraprocessados. Então, nós vamos ver agora todos eles. Os alimentos in
manejável, uma moagem, fermentação, pasteurização, entre outros, né? Desde que não tenham sido acrescidos de sal, açúcar ou óleo. Tá? Então, entram nesses exemplos, nessa categoria, arroz, feijão, as carnes, farinhas. Na segunda categoria, nós temos, então, os produtos in natura ou diretamente extraídos da natureza e usados para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Então, como os óleos, as gorduras, sal e açúcar. Os alimentos processados, então, são aqueles fabricados com adição de sal ou açúcar, como os legumes em conservas, frutas em caldos, queijos, pães, e devem fazer parte da alimentação e não ser a base da alimentação. Na quarta categoria, nós temos os alimentos ultraprocessados, que são, normalmente envolvem diversas etapas, a sua fabricação, diversas etapas, técnicas de processamento, muitos ingredientes, muitos deles utilizados apenas pela indústria de alimentos. Por conta dessa formulação, né, são nutricionalmente desbalanceados e a forma de produção, de distribuição, comercialização, o consumo desses alimentos vai afetar de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Nesse exemplo aqui, nós podemos entender de uma forma bem fácil o que são esses alimentos, então, in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. In natura, retirados das plantas e animais. Então, aqui nós temos abacaxi. Minimamente processados, o alimento, quando ele passa por um processo de limpeza, moagem, pasteurização, né, sem acrescer sal, açúcar, óleo ou outras substâncias. Então, o leite entra nessa categoria. Os processados, quando esse alimento in natura recebe, então, algum acréscimo, uma adição de sal ou açúcar, ele passa a ser processado. E o ultraprocessado, quando esse alimento in natura, então, recebe vários ingredientes, além do açúcar, sal e óleo, uma lista, então, grande de ingredientes, como gorduras modificadas, amidos, aditivos, e assim por diante. E ao final deste capítulo, então, que fala da escolha dos alimentos, nós temos 4 recomendações gerais para proteger e promover a saúde e o bem-estar. Cuja regra de ouro é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Né? Tem aquele, agora, o que a gente ouve falar, que está muito na mídia, né? O comida de verdade, ou descasque mais, desembale menos, tudo relacionado com essas recomendações. Né? Então, optar por água, leite, frutas, no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas, biscoitos recheados, não trocar comida caseira, né, feita na hora, por produtos embalados, empacotados, as sopas de pacote, macarrão instantâneo, sanduíches embutidos. Não que isso não possa fazer parte da alimentação, mas fazer parte da alimentação, evite alimentos ultraprocessados. Fazer parte é uma coisa e fazer
analisar, então, essa mesma questão que nós estamos vendo, esse livro aqui do Michael Pollan, Defesa da Comida, que fala dessa questão de nós voltarmos a comer comida, ele diz o seguinte: não coma nada que sua avó não reconheceria como comida. E evite comidas contendo ingredientes cujos nomes você não possa pronunciar. Porque nós sabemos que a partir da segunda metade do século passado, nós tivemos profundas mudanças no padrão alimentar da população mundial. As pessoas deixaram de comer comida, comida caseira, digamos, ou comida feita na hora, e substituíram aquele padrão alimentar tradicional, foi substituído pelo consumo de alimentos ultraprocessados, ou processados, vamos usar o termo processados pela indústria, que tem uma alta densidade energética, altos teores de açúcar, sódio, gordura saturada, gordura trans, baixo conteúdo de fibras, e por isso hoje nós temos tantas doenças crônicas não transmissíveis, relacionadas ao consumo alimentar inadequado. O capítulo 3, ele traz orientações sobre como combinar os alimentos na forma de refeições. Ele traz vários exemplos de combinações mais saudáveis para as 3 refeições principais, que é o café da manhã, o almoço e a janta, e para as pequenas refeições, que seriam os lanches, trazendo, então, formas de criar alternativas de refeições saudáveis, diversificadas e mais saborosas, utilizando os diferentes grupos de alimentos, como as leguminosas, os cereais, as carnes, ovos, castanhas, frutas, verduras, legumes, e considerando as regionalidades, ou seja, as diferentes regiões do país. Capítulo 4 traz orientações sobre o ato de comer e a comensalidade, que aborda as circunstâncias como tempo e foco, espaço e companhia, que vão influenciar o aproveitamento dos alimentos e o prazer proporcionado pela alimentação. Esse item nós vamos abordar de uma forma um pouquinho mais aprofundada quando nós falarmos lá nos 10 passos para a alimentação saudável e adequada. E o capítulo examina os fatores que podem ser obstáculos para as pessoas aderirem às recomendações do guia, como, por exemplo, falta de informações confiáveis sobre alimentação, problemas relacionados à oferta de alimentos in natura e minimamente processados, custo relativamente alto dos vegetais, das frutas, verduras e legumes, o enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre as gerações, falta de tempo das pessoas para se dedicarem à alimentação e uma exposição incessante da população, principalmente das crianças e dos adolescentes, à publicidade dos alimentos ultraprocessados. Então, este capítulo, ele propõe para a superação a combinação de ações tanto individuais, então no plano pessoal, como familiar e no plano do exercício da cidadania. Na parte 2, ele apresenta os 10 passos para alcançar uma alimentação adequada e saudável. Eu vou me deter mais amplamente aos passos 5, 6 e 7. Tá? Porque os passos 1, 2, 3 e 4, eles já foram discutidos no capítulo 2, quando nós falamos sobre a escolha dos alimentos. E os passos 8, 9 e 10, de certa forma, eles já estão
inseridos nas outras discussões dos outros capítulos, tá? Como planejar o uso do tempo, dar à alimentação o espaço que ela merece, dar preferência, quando fora de casa, a locais que sirvam refeições feitas na hora, e ser crítico quanto às informações, né, e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Passo 5. Das 3 orientações sobre o ato de comer e a comensalidade. Comer com regularidade e atenção, procurando então fazer as refeições diárias em horários semelhantes. Evitar beliscar nos intervalos entre as refeições e comer sempre devagar, desfrutando o que está comendo, sem se envolver em outras atividades, né? Não é hora de dividir a refeição com o trabalho, com outras questões, com o celular, tá? Observando também a alimentação das crianças, que é muito importante. As crianças precisam aprender a sentar à mesa, conviver com a família, né? Dar atenção para a refeição, para aquilo que elas estão comendo, porque comer em ambientes adequados e apropriados, né? Em locais limpos, confortáveis, para que não haja estímulo para consumir grandes quantidades e sem foco naquilo que a gente está fazendo. Tá? Comer em companhia. Comer em companhia com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, é importante para que se mantenha o senso de pertencimento, que contribui para a saúde mental, para o nosso bem-estar. Nós temos que valorizar, então, esses momentos, né, de exercício da convivência e da partilha. Passo 6 fala sobre os locais de compras. Então, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, nós temos que incentivar as pessoas a fazerem compras em mercados, feiras livres, feiras dos produtores, comprar variedades in natura ou minimamente processados, e sempre que possível adquirir então os produtos, os alimentos orgânicos de base agroecológica e de preferência diretamente dos produtores. Isso vai fazer toda a diferença no nosso sistema alimentar e, obviamente, na nossa saúde como um todo. O passo 7 fala sobre desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Então, se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens sem distinção de gênero. Então, o que nós vimos anteriormente? Que há um enfraquecimento na transmissão dessas habilidades culinárias entre as gerações. Isso está favorecendo o uso de alimentos ultraprocessados. Então, quem tem habilidades culinárias deve procurar desenvolvê-las, partilhá-las com as pessoas do seu convívio, né? Anteriormente, você dizia que criança não podia entrar na cozinha porque podia se machucar, podia se cortar, podia se queimar, era perigoso. Hoje em dia, não. Hoje nós dizemos que sim, que lugar de criança é na cozinha. A criança precisa conhecer os alimentos, precisa manusear o alimento, né? Precisa enxergar, sentir o aroma, a cor, ver a cor do alimento, a textura, para que desde criança ela possa se sentir mais à vontade naquele ambiente, sentir estimulada a preparar o seu alimento, não é? Claro, com todo cuidado, que a criança
habilidades culinárias, partilha. Quem não tem habilidades